Conversa agora então sobre o último, capítulo de segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e o que acontece é o seguinte, que esse capítulo ele vai focar intensamente na nossa esperança cristã e na parousia. Quando você for falar, não é parúzia, Aqui a gente fala muito parousia, então lembre de alegria, que é a segunda vinda de Cristo. Então, segunda vinda de Cristo, alegria, parousia. Então, o I último, que é o mais acentuado, aí você não esquece. E também, dessa segunda vida de Cristo que Pedro está falando, e ele também escreve para despertar a memória dos fiéis e combater também os escarnecedores, ou seja, aquelas pessoas que duvidavam da promessa do retorno de Jesus. Por quê? Porque estava tudo como antes no quartel de Abrantes. Então tem até uma música do Léo Jaime que fala assim: uou, 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 nada mudou. E é mais ou menos isso que o pessoal vai usar como argumento para dizer que não precisava acreditar em Jesus. É mais ou menos essa caminhada aqui desse capítulo. Então vamos seguindo aqui adiante. Primeiro aqui do versículo 1 até o 7, ele vai alertar aqui contra esses escarnecedores. Então Pedro avisa aqui que nos últimos dias iam surgir pessoas agindo conforme seus próprios desejos, zombando dessa promessa da vinda de Cristo. Então é justamente isso, que nada mudou desde o princípio da criação. E Pedro rebate esse argumento deles dizendo: peraí, não é bem assim não, vocês estão esquecendo que aconteceu o dilúvio. Então, assim como o mundo tinha sido julgado por essa questão de que da questão do juízo de Deus através da água, isso é uma prova histórica, Então, de que o Deus já tinha intervindo de uma forma catastrófica e global antes. Então, nesse sentido, é que as coisas elas caminham para uma, digamos assim, não é bem assim, entende? Depois, o que acontece? Eles argumentavam, então, que desde a criação, o mundo seguia ali um ciclo que era imutável e que, portanto, tanto faz como tanto fez, fica daquele jeito, entende? Então, Pedro vem demonstrar isso, que essa situação aconteceu historicamente. A água foi usada, então, na criação, separada da terra, e foi um instrumento de julgamento de Deus. O mundo de então foi destruído pela água. Isso prova pra gente que o mundo não é autossuficiente ou eterno. Ele depende, sim, do comando de Deus. Então, Paulo está rebatendo essa questão aqui pra gente. Faz um paralelo, Se no passado o mundo foi julgado pela água, pela palavra de Deus, então, no futuro, o mundo atual está guardado para ser julgado e purificado pelo fogo, pela mesma palavra de Deus. Às vezes eu fico pensando que essas questões de bomba atômica, essas coisas todas, só uma percepção que a gente tem. Mas eu fico pensando como que isso é devastador, Ou até mesmo, por exemplo, quando tem as questões do universo que a gente não compreende, por exemplo, de um asteroide, E aí toda aquela questão de colidir contra a Terra, por exemplo, são situações que a gente coloca, mas eu só estou trazendo isso a título de, digamos assim, de insights, para a gente perceber essa questão de ser purificado pelo fogo, quando chegar aos finais dos tempos, como que isso aconteceria. Então é uma ideia, só para vocês terem aí essa questão da imaginação e pensarem um pouquinho sobre essas questões todas, porque a fissura nuclear, essa questão de bomba atômica, realmente é a quantidade de graus que há nisso, acho que tão poderoso quanto o fogo, ou da mesma maneira. Eu não tenho conhecimento físico para isso, mas eu fico imaginando como que isso deve dizimar as pessoas que são ali impactadas por essa questão dessa bomba atômica. Então, só para pensar sobre isso, tá? E depois o que a gente vai entender é o seguinte, que o destino desse mundo aqui pra gente não ficar parado, achando que está tudo numa boa e tal, numa nice, como a gente fala. Por quê? Porque o destino do mundo material, ele não é o descaso, mas a prestação de contas. E isso, Pedro então utiliza esse dilúvio para mostrar que Deus é esse Senhor da história e que essa impunidade que esse pessoal está falando, ela não vai durar para sempre. Então, nesse sentido, é o que nós podemos compreender. E no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam?
E aí ele dá a dica para a gente: vivam de maneira santa e piedosa. Então, assim, o dilúvio que Pedro utiliza aqui nessa passagem, ele é o precedente, digamos assim, jurídico, né? Aquela que dá um direcionamento para a gente, e também teológico. E isso vai validar essa promessa do juízo final. Então, se aconteceu alguma vez, isso quer dizer que a estrutura do mundo não é intocável, como vocês estão dizendo. E ela pode ser novamente transformada pelo Criador, nessa caminhada, esses primeiros 7 versículos. Depois nós seguimos aqui em diante, que Pedro explica para a gente o conceito de tempo. Para a gente, né? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, assim, ele esclarece aqui para a gente que essa demora de Deus agir não é falta de cumprimento da promessa, não. Mas sim, é uma paciência divina. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém pereça. Ele mesmo coloca aqui na sua palavra, né? Mas que todos nós cheguemos ao arrependimento. No entanto, uma coisa tem que ser bem esclarecida aqui: o dia do Senhor virá como? Inesperadamente, como um ladrão, resultando então numa destruição dos elementos, né, pelo calor, e no desfazimento dos céus e da terra. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que a gente sempre vive e que ela, de certa maneira, não nos mete angústia. Não é esse o sentido da situação, mas é o sentido para que nós entendamos que nossa vida deve ser uma vida de santidade e que a gente deve também viver em piedade. É isso que Pedro está demonstrando para a gente. E aí o que acontece? Diferente dessa transitoriedade, dessa mudança do mundo material, Pedro faz uma pergunta prática, né? Que tipo de pessoas que a gente deve ser? Então, o que acontece é que nós devemos então viver de forma santa, de forma piedosa e mais ainda, olha só que interessante, apressando a vinda do Senhor. Olha só que interessante, né? Então, será que a gente tem que dar uma adiantada aí com Deus? Como é que funciona isso? Será que Deus está ali com o relógio dele que está precisando dar uma cordinha para dar uma agilizada? Né? Não sei se você tem aqueles brinquedinhos de corda que no começo, quando está toda a corda dada, ele vai mais rápido, depois ele vai diminuindo, né? Então é o seguinte, de qualquer maneira, não é bem assim. A promessa final é a expectativa de novos céus e de uma nova terra onde habita a justiça. Sim, só que aí é o seguinte, veja só, para a gente que vive aqui como uma missão integral e entendendo que a teologia é prática, essa mensagem ela tem um significado muito profundo, pois ela tira essa questão como é que a gente pode dizer, dessas últimas coisas que a gente conhece como escatologia, tira a gente do campo da passividade e passa para um momento em que nós devemos agir. Mas como assim a gente deve agir, né? Como é que a gente pode apressar esse dia, se é isso que a gente coloca aqui como Pedro está falando para a gente? Bom, então a primeira coisa é o seguinte, no versículo 9, ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor não demora em cumprir sua palavra, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, nesse sentido, o que acontece? Se a demora de Cristo, né, ela tem ali a ver com a paciência para com os pecadores, quando a igreja vive em santidade e proclama o arrependimento, ela está cumprindo o propósito desse tempo de espera. Se a gente vive de forma piedosa, então a gente manifesta o reino agora nas nossas vidas e também na nossa comunidade de fé, e a gente colabora com o plano divino. Isso é uma possibilidade da gente agilizar os tempos, adiantar os tempos. Depois nós temos a questão da evangelização mundial, né? Por que a gente precisa levar o evangelho a toda criatura? É uma forma também de pensar dessa maneira que tem a ver sim com a apressar o tempo de Deus. Então, muitos teólogos conectam inclusive essa passagem aqui, vou pegar aqui e mexer, Mateus 24:14, vou ler para os irmãos aqui, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, muitos teólogos, eles conectam esse versículo que eu li aqui de Mateus 24:14, com esse adiantar do tempo. Então, a lógica, o que é para isso? Se o fim, ele depende da proclamação do evangelho a todos os povos, então esse engajamento missionário, inclusive da igreja, ou seja, a tarefa de levar paz, ética cristã para todo mundo, de certa maneira também é uma forma de apressar esse cronograma, né, esse calendário bíblico, entende? Nesse sentido que a gente fala. E o outro ponto é através da oração, né? Quando a gente fala assim, Senhor,
venha o teu reino, Maranata, venha o teu reino, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Não é apenas um desejo, uma palavra solta que a gente fala. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No final dos cultos, muitas vezes a gente fala sobre isso, né? Mas de qualquer maneira é o seguinte, é uma forma de uma petição que a gente está fazendo ativa, pedindo a Deus que o reino dele venha mesmo. Então, na tradição bíblica, o clamor de nós, santos, né, a gente desejando aí caminhar com Deus, tem o poder de mover o coração de Deus através da oração para que ele intervenha na história. Então, olha só que interessante nessa passagem aqui que fala, na verdade, da questão de apressar a sua vinda. E isso é importante por quê? Porque, veja só, não é forçar a mão de Deus para que ele possa, né, Senhor, verdade, não, é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Se a gente crê que no novo céu e na nova terra habita a justiça, então quando a gente luta para a justiça, quer dizer, quando a gente sai da nossa passividade, a gente então está trazendo amostras grátis do céu, está trazendo vestígios lá, relances do céu, do futuro que há de vir para o presente. Isso é interessante porque a gente consegue sim demonstrar para as pessoas como é viver no céu através das nossas vidas, através de ações de amor, através de ações de perdão, através de ações de você não ser altruísmo, né? Você não ser egoísta e assim por diante. Então, olha só, nós como cristãos, nós não apenas esperamos esse reino vir, nós tomamos uma postura ativa, nós trabalhamos para que o reino de Deus dele se apresse e se manifeste na medida do que a gente pode fazer, da nossa parte, manifestar a plenitude dele. Isso é muito bom, porque nós aí saímos dessa questão de passividade e também não ficamos naquela lá, não, tá tudo numa boa, tudo numa nice, né? Deixa a vida me levar. Não é sempre assim. Tem essas intercorrências na história, Deus age nela, o reino de Deus está aí, então vamos agir. É mais ou menos assim essa questão que Pedro está falando aqui para esse pessoal. E no final ali, ele vai falar ali uma questão com Paulo. Olha só que interessante, né? Ele vai dizer o seguinte, ele valida, na verdade, as cartas do amado irmão Paulo, reconhecendo que nela, olha só, há coisas difíceis de entender e que os ignorantes distorcem para a sua própria destruição. Como assim os ignorantes distorcem para a sua própria destruição? É o seguinte, a gente já lembra que Paulo, ele foi formado aos pés de quem? Gamaliel, que era muito bem conceituado, era o top ali, erudito. Então, veja só, Paulo, ele lidava, nós estamos falando de Paulo, né? Pedro está dizendo que os ensinamentos de Paulo são complexos, aquela coisa toda, difícil de entender. Eu estou falando agora de Paulo, por que Pedro está dizendo isso? Então, Paulo era formado, como a gente já falou, aos pés de Gamaliel. Ele lidava com conceitos abstratos e densos, né? Uma coisa um pouquinho mais rebuscada. Por exemplo, a relação entre a lei e a graça. Se lembra que a gente viu várias palavras, várias passagens de Paulo ali aos Efésios, Filipenses, Colossenses, né? Falando sobre a lei e a graça. Que a lei é importante, a lei é como se fosse aquele espelho que a gente consegue ver meio nublado e tal, mas ele não faz nada. A graça sim, a graça vai adiante. A graça nos revela o pecado, nos perdoa, nos torna pessoas melhores e assim por diante. Também a doutrina da justificação pela fé, né, que nós cremos, e isso nos é importante porque é o primeiro fundamento para que todas as outras demais questões que Deus quer trabalhar na vida da gente aconteçam. Também a questão do mistério da soberania de Deus em relação ao livre-arbítrio, aquilo que eu faço, o que eu quero fazer e como Deus age através disso. Mas Deus, se o Senhor disser para eu ir para a direita e eu quero ir para a esquerda, o Senhor vai mandar em mim? Algumas pessoas aqui poderiam pensar que não, nessa passagem que Pedro está avisando, mas a verdade é que Deus tem sim a soberania. Então, se você for para a esquerda, pode ser que Deus entenda toda essa tua intercorrência, né? E Ele vai agir porque Ele quer você perto dele. Então é mais ou menos assim que eu quero dizer para vocês, para compreender essa questão do nosso livre-arbítrio, mas que Deus não deixa de ser soberano. Então, às vezes a gente está entendendo assim, meu Deus, o mundo, as pessoas fazem o que querem dele. Não, mas Deus está no controle disso tudo, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade que a gente vive de saúde, ou às vezes uma questão financeira, ou às vezes alguma questão mesmo relacional entre a nossa família.
Gente, é continuar a ter fé porque Deus está no controle desse negócio. Então, é nesse sentido que a gente pode caminhar. E também aqui Paulo pode falar também aqui da questão do corpo de Cristo, né? Que todo mundo tem a sua importância. Então, ou você é o pezinho, ou você é a mãozinha, né? E assim por diante. Então, a orelha, e aí às vezes como eu dei o exemplo também que eu era unha encravada, mas todos nós temos importância dentro do corpo de Cristo, que é também o elemento trazido por Paulo. Qual que era o problema disso que estava acontecendo ali? Veja só, um exemplo só para vocês verem. Paulo pregava a liberdade em Cristo. Não, em Cristo nós somos livres. E depois daquele versículo lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pessoal que estava mal intencionado, gente, olha o que eles estavam fazendo. Bom, estavam confundindo liberdade com libertinagem. Porque o que acontece é assim, ó, se nós temos aqui, se a gente tem, quanto mais pecado, mais graça, então, tá liberado, vamos lá fazer o que tem que fazer e tal, né? Mas, na verdade, não era nada disso, é que existe sim uma liberdade em Cristo, mas ela deve ser usada com sabedoria. E o pessoal estava deturpando isso para fazer coisas erradas dentro da própria igreja e todas as outras situações. Então, assim, Pedro estava alertando aqui que a profundidade que Paulo explicava, ela tinha que ser bem compreendida para ela não virar desculpa por uma imoralidade. Basicamente é isso. E a questão também de que que Pedro agora, né, vai dizer o nosso amado irmão, então ele vai demonstrar o quê? Uma unidade, né, uma unidade apostólica. Isso é muito bom porque ele demonstra, né, essa questão do mesmo nível de autoridade e compreende isso e reflete como se fossem realmente pessoas ali dedicadas, né, o apóstolo Pedro, que conviveu diretamente com Jesus, o apóstolo Paulo, que teve também esse contato direto, mas não físico, né? Ele foi ali na caminhada para Damasco, também considerado apóstolo nesse sentido. E dessa maneira a gente entende que, embora aí os dois, né, tivessem diferentes situações, mas todos eles queriam que a gente faça, que a gente siga firme, que a gente não viva na passividade, que a gente tenha liberdade em Cristo, que a gente deseje amar o próximo, que a gente consiga superar as nossas limitações com a ajuda do Senhor Deus. E tudo isso vai fazer com que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que é o que está dito aqui, com a finalização dele, né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então é isso, meus irmãos. Acabamos aqui a leitura de 2 Pedro 3, conversando algumas coisas para nós, né? E a gente precisa compreender que esse capítulo, ele é fundamental, porque ele conecta a esperança futura e a conduta ética e santa que a gente deve ter no presente, também com o céu, né? E isso para nós é como a gente diz assim, ó, tanto é pá de cá quanto pá de lá, né? Pá de cá, pá de lá, que a gente tinha lá um humorista que fazia isso, que falava dessa maneira. Então, pá de cá da terra, pá de lá do céu. Então a gente tem que fazer uma coisa, não é separada da outra. A gente tem que tentar compreender que nós precisamos gerar em nós um engajamento piedoso e justo hoje, antevendo toda essa beleza que o céu nos reserva no amanhã, no futuro. Amém?